Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35 em diante. Marcos, capítulo 5, versículo 35 em diante. Aleluias. Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Ele está nesse lugar, viu? Eu creio, Pai. Basta nós abrir os nossos corações, dar liberdade para Deus. E Deus, Ele vai fazer o milagre acontecer. Ele cura, liberta, restaura e Aleluia. transforma com toda sorte de bênção. Aleluia. O impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia. Não importa como nós estamos, o que é que você está precisando, o que é que você está necessitando. Mas se você abrir seu coração e acreditar na palavra de Deus, o milagre acontece. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 35 em diante diz assim: estando ainda ele falando, chegaram alguns principais da sinagoga e que disseram: a tua filha está morta, porque enfadas mais ainda o mestre? Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: por que alvoroçais e por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele tendo feito sair a todos consigo, e tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou na casa onde estava deitada a menina. E tomando pela mão, e tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos, e assombraram com grande espanto. E mandou-lhe que expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Amém? Pode se assentar. Essa palavra é simples, mas ela nos leva aonde Deus Ele quer chegar. A Bíblia diz que chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e acharmos graça a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. É de lá que flui o amor, é de lá que flui o perdão. O nosso socorro vem do Senhor. Por isso que o salmista Davi diz que Deus é o nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, da tribulação. E quem de nós que não precisamos de Deus, né? Todos nós. Se nós estamos aqui, porque nós precisamos dessa presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida que estamos levando hoje, às vezes torna-se um pouco complicada. São tantos problemas, dificuldades que surgem todos os dias. Eu não sei de parar, nós temos visto tantas famílias se desfazendo, vidas sendo ceifadas. Eu falo constantemente, o lar onde reinava a paz, hoje converteu-se na lamentação, dor e tristeza. E tudo isso tem acontecido. E a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Então é preciso realmente nós entrar nesse caminho que realmente vai o que nos conduzir para a salvação. Não somente receber a cura de Jesus, mas ter a certeza de que um dia, quando Ele vier buscar o seu povo, nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, vamos fazer parte desse povo que vai morar na mansão celestial. Isso é o principal que nós temos. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina e diz que Jesus, Ele tendo atravessado o mar da Galileia, chegou em Cafarnaum, e uma grande multidão aguardava por ele. E veio ali um homem por nome de Jairo, que prostrou aos seus pés, e ele era o chefe da sinagoga. E disse: Senhor, a minha filha está moribunda, peço que vai até a minha casa e põe as mãos sobre ela, para que esta sare e viva. Foi com Jesus, seus discípulos e uma numerosa multidão. E entre essa multidão havia uma mulher que sofria com 12 anos com fluxo de sangue. Havia padecido já na mão de muitos médicos que, por contrário, despedindo tudo quanto tinha, e nada de haver proveito, indo de mal a pior. Mas ela dizia que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada daquele mal, porque ela ouviu falar de Jesus. E ela veio dentro da multidão, tocou nas vestes de Jesus, e diz a palavra de Deus que imediatamente a fonte de sangue que durava 12 anos, ela se secou. Porque é o poder de Deus
E Jesus, conhecendo que de si saiu virtude, disse: quem foi que me tocou? Disseram os seus discípulos: mestre, vê que a multidão te aperta e te comprime, e dizem quem foi que me tocou. Ele disse: eu estou dizendo isso, que de mim saiu poder de cura, saiu virtude. Aleluia. E ele, olhando para a multidão, ver quem havia feito aquilo, a mulher, consciente que sabia que havia acontecido, veio para o pastor e contou-lhe toda a verdade. Disse: filha, vai, a tua fé te salvou, ser curado deste mal. Aleluia. Que coisa maravilhosa nós vemos nessa parte aqui. É o poder de Deus, o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisas demasiadamente difíceis para Ele? Não há problema que Deus não possa resolver, não há problema que Deus não possa dar solução. Se as coisas não acontecem em nossas vidas, é porque nós temos falhado na presença de Deus. Mas Ele continua sendo o mesmo. Se Ele operou um milagre no passado, Ele continua fazendo no presente. Mas hoje, aleluia, andamos no belo, como se diz, no propósito dos nossos corações, e fico meio que impossibilitado de Deus derramar da tua graça e do seu poder. Mas tudo é possível àquele que crê. Agora começa a ver que situação que viveu essa mulher. O que não era fácil para ela, era uma coisa complicada. Porque a lei mosaica ensina, aleluia, que essa mulher era considerada impura. Que situação que viveu ela? Tudo que ela tocava tornava-se impuro. A roupa que ela vestia, o calçado que ela usava, a cama que ela dormia, e até mesmo, aleluia, a cadeira onde ela sentava. E ela é o que é excluída da sociedade. Às vezes nós ocupamos o mesmo espaço físico, somos apenas mais um no meio da multidão. Ninguém conhece o meu problema, ninguém conhece o seu. Mas Deus está contemplando nessa noite, aleluia, aquilo que nós estamos precisando. E ela é excluída o quê? Da sociedade. Qual era a saída que ela tinha? Havia padecido na mão de muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha. Ela era uma mulher de posse. Agora analisa você junto comigo. Se Deus hoje nos colocasse, aleluia, na prova, e deixasse que algo viesse acontecer na tua vida, e que você viesse perder tudo aquilo que você tem, e não conseguisse ter resultado, qual seria a sua posição diante de Deus? Eu não sei, mas Deus Ele sabe. A fé, aleluia, como foi dito, é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que não se vê. Ainda restava para ela o quê? A presença de Deus. Ela dizia: se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor Jesus, serei o que? Curado deste mal. 12 anos naquela situação. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe que há 12 anos você ficar isolado, não receber um abraço, não receber, aleluia, um aperto de mão, dentro da tua casa, aleluia, você viver separado dos seus, porque ela tinha essa enfermidade, não podia ser tocado por ninguém, não podia tocar em ninguém. Assim às vezes é na igreja. Quanto orgulho existe entre as pessoas. Me perdoe eu falar, eu sempre falo. Às vezes dentro da própria igreja somos questionados. A roupa que vestimos, a cor da nossa pele, o modo que nós falamos, aonde nós moramos. Mas perante Deus não, é tudo igual. Ela tinha essa dificuldade. Não podia viver no meio, no convívio social. Tinha que ser separado. Agora, além de ter, aleluia, essa enfermidade, imagina o psicológico daquela mulher. O que não era fácil. Mas ali tinha alguém que ia abraçar aquela causa, que não fazia e não faz acepção de pessoas. É esse alguém que é chamado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem cura, quem liberta, quem restaura e transforma com toda sorte de bênção. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, pelo seu grande poder, é Ele quem dá vida aos mortos e chama as coisas futuras
como já se fosse coisa passada. Observe bem que quando Deus fez a promessa a Abraão, disse a ele que lhe daria um filho, e através desse filho teria muitos filhos e tornaria uma grande nação. Abraão, ele creu, embora essa promessa parecia ser impossível de se cumprir, mas porque a fé de Abraão era forte, ele não se preocupou com o fato que era velho demais, na idade de 100 anos, não incomodou do ventre de Sara aos 90 anos, porque antes de ele receber o que Deus havia prometido, ele já glorificava o nome de Deus. Aleluia. Estamos certíssimos do que Deus havia prometido, também era poderoso para o fazer. Assim é a palavra de Deus. Aleluia. O salmista Davi diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. Qual é o seu problema? Eu não sei. Mas Deus está nesse lugar para derramar da tua graça, do seu poder, aleluia. De braços abertos, eu caminho para você. Vinde a mim todos vós que estiveres cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aleluia. Que situação viveu essa mulher? Mas a Bíblia diz: onde Deus está, algo acontece. Realmente a cura, a libertação aconteceu no nosso campo. Filha, vai, a tua fé te salvou. E eu comecei a entender por que na passagem que nós lemos aqui, quando fala de Jairo, ele disse que não era para dizer para ninguém que havia acontecido. E aqui agora, aleluia, ele chamou a mulher para que a mulher se manifestasse. Ela então veio na presença dele e prostrou e contou-lhe toda a verdade. Por quê? Para saber que ela havia sido curada. Você foi curada. Vai fazer o que você não podia fazer. Você não podia entrar no templo, mas agora você pode, para a glória desse Deus Todo-Poderoso. É diferente de Jairo. Jairo era o quê? Chefe da sinagoga. Ele tinha livre acesso, ele podia, mas ela não podia. Justamente porque, por causa da sua enfermidade. Quantas coisas a gente diz, não podemos. Não toca nisso, não toca naquilo, não toca naquilo outro. Com Jesus, ele é diferente. Já parou para pensar? 12 anos naquelas condições, sem poder estar no lugar, porque era desprezada. Assim é. Quantos de nós, outra hora, e aqui também tem, andava embaraçado com as coisas dessas vidas, aprisionado pelo laço do inimigo, álcool, droga, prostituição, as mudanças de comportamento. E muitos passavam por nós, como diz o pastor Vanderlei, que meneava a cabeça. Quantos profetizaram para mim? O seu filho não vai ter jeito. Aos meus olhos não tinha mesmo. Mas aos olhos de Deus houve uma transformação para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós acreditamos, cremos, da liberdade para Deus. Deus nos fortalece, vem nos ajudar para a tua glória, porque Deus ele realmente faz o que? Mudança. Ela não podia, mas agora ela pode, aleluia. Volta para o convívio social. Que situação maravilhosa. A gente começa a entender e ver que Jairo, 12 anos atrás, ele se alegrava porque nascia sua filha. Imagina a alegria da tua esposa. Uma mulher que vai ser mãe. Eu vejo aqui o Bruno, a esposa dele. Quando ela vai subir aqui, o que ele faz? Ele vem até aqui, pega na mão dela, deixa ela aqui. Quando ela vai descer, ele pega novamente, porque tem essa preocupação com ela e com a criança que vai nascer. E naquele momento, também na casa de Jairo, era uma alegria. A esposa dele estava dando a luz, mas ao contrário de Jairo, 12 anos atrás, aquela mulher, aleluia, iniciava um problema que ia durar 12 anos. Ia aparecer no mundo de muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha. Sabe o que é isso? Você chegar ao zero, e pior do que isso, gastou tudo quanto tinha, mas nada de ver proveito. A sua situação indo de mal a pior.
mas ela ouviu falar de Jesus. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curado deste mal. Glória a Deus, aleluia. Esta noite, toca nas vestes do Senhor Jesus. Ele está aqui, querendo derramar a tua graça e o seu poder. Você não é apenas mais um no meio da multidão. No domingo passado, o pastor Noel falou da mulher que andava privada. Eu vou dizer novamente aqui que Jesus estava numa da sinagoga dando seus ensinamentos. Veio ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já durava 18 anos, não podia de modo algum endireitar. Vendo o Senhor Jesus, não ela viu, mas Jesus viu aquela mulher, chamou para perto de si, pôs as mãos sobre ela, e ela endireitou e dava glória a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga sentiu-se indignado de ver que Jesus curava no sábado, e disse para a multidão: 6 dias que eu me trabalhar, venha nisso para ser curado, e não no dia de sábado. Jesus disse: ora, deixa de ser hipócrita, seus fingidos. Por acaso algum de vós não desprenda a manjedoura, o boi ou o jumento, e não leva a beber água? Por qual motivo, aleluia, não havia de soltar essa filha de Abraão, a qual Satanás mantinha presa há 18 anos? Os seus adversários saíram envergonhados, todo o povo que estava ali glorificava o nome desse Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele olhou para aquela mulher que estava no meio da multidão, chamou para perto de si. O que fez com que ela fosse curada? O fato dela estar onde Jesus estava, dando o que? As suas ministrações. Aleluia. Então você está aqui, não é por acaso. Se essa palavra está sendo pregada, é para mim, é para você. Para quem se acredita e crê. Ele continua fazendo um milagre de uma forma toda especial. Mas hoje não acontece porque está tudo mudado. Eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Se tiver que obedecer, eu obedeço. Se não tiver, eu não obedeço. E aí vai continuando, vamos caminhando longe da presença de Deus. Mas ela não, é diferente. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um oficial romano, rogando e implorando, dizendo: Senhor, o meu servo está em casa violentamente atormentado, peço que vá curá-lo. Jesus disse: eu irei, lhe darei e restaurarei a sua saúde. Porém, aí começa um ato de fé e perseverança. O homem argumenta e diz: Senhor, eu não sou digno de receber debaixo do meu telhado, e não será necessário que só vá até lá. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Sabe por quê? Porque eu sou um homem que recebo o quê? Ordem dos meus superiores, mas também da ordem daqueles que por mim são subordinados. Digo a este: vai, ele vai. A outro: vem, ele vem. Ao meu servo: faz isso, faz isso. Por isso eu sei que já tanto se eu ficar aqui, aleluia, o meu servo será curado. Aquilo admirou a expressão de nosso Senhor Salvador Jesus. Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo-os a vocês que muitos que não são judeus, como esse oficial romano, vão se assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, ao reino de Deus, aos passos. Ao israelita, quem foi preparado o reino, serão lançados nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dente. É para aqueles que acreditam e creem. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é só ter fé, aleluia, e nos alegrarmos. Ah, eu estou curado. É muito mais do que isso. De que adianta nós recebemos a nossa cura e se não entrarmos no céu? A Bíblia não diz: buscar primeiro que o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, não é das mais coisas, essas coisas que está escrito vos serão acrescentadas. Aleluia. Então nós estamos preparados, forjados no calor da batalha, o que não é fácil, mas é gratificante. Um dia que chegar aquele dia de cantar o hino da vitória, para onde a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Aleluia. Exercitar a nossa fé é acreditar e crer.
Todos nós passamos por problemas, né? A gente vemos tantas enfermidades todos os dias, até assolado as vidas. Às vezes, as pessoas não têm condições de passar pelo exame, cai no SUS, manda você fazer um exame lá em Bugaçu, lá em Osasco, tudo fora de mão. E assim a gente vai. Mas porque nós precisamos da cura, da transformação. Mas não podemos deixar de confiar no poder que há no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Salmo Davi diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós falamos o quê? Menção do nome do Senhor Jesus. O nome do Deus poderoso. Então é isso, igreja. Estamos preparados. Aleluia. O problema vem. Quem disse para você que crente não tem problema, mentiu para você. Porque a própria palavra diz que nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluias. Vem as lutas, vem os problemas, as dificuldades, surgem todos os dias. Aleluia. Mas aqui é assim até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo dia temos problemas, ora numa parte, ora na outra, e assim vamos indo para a glória deste Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele não muda, Ele não fala, Ele continua sendo o mesmo, ontem será eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel nas suas promessas. Glória a Deus. Aleluia. Esteja atento, rápido, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Não é só cantarmos, não é só pregar, não é só chegar aqui e falar da palavra de Deus, se não tivermos que um coração obediente. Aleluia. De nada vai me adiantar para mim também, se eu não me colocar na presença deste Deus Todo-Poderoso. A fé realmente ela move montanha, mas é preciso nós acreditarmos e crer na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus novamente. Jesus, tendo passado a noite em Betânia, de manhã ele voltando para a cidade, ele sentiu fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela para ver se havia algum fruto. Ele não achou nada senão folha, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E aquela figueira secou-se imediatamente. Vendo aquilo, seus discípulos admiraram, e disse: mestre, disse que a figueira que é muito só, como secou depressa? Qual foi a resposta de Jesus? Disse: se tiver de fé e não duvidar no seu coração, não só foi feito o que fazer, não só será feito o que foi feito essa figueira, mas até esse monte, se disser, ergue-te e precipita no mar, assim será feito. E tudo quanto pedido de oração, crendo, recebereis. É uma vida de oração, de buscar a presença desse Deus Todo-Poderoso. Deus nos ajuda, nos fortalece. Derrama da tua graça, do seu poder. Deus é fiel. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Filha, olha que coisa maravilhosa. Vai, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Segurado desse mal. Você está liberta, entra no templo. Faz o que você não podia fazer, mas agora você pode. É como aquela mulher quando foi apanhada dentro do templo. Na lei de Moisés, aleluia, ela tinha que ser apredejada. Mas diz Jesus que não tem pecado que atira que é a primeira pedra, por sair um a um. Ou então seus acusadores, não tem ninguém, e nem eu te acuso. Vai, não peques mais. Aí a pessoa fala: pecado é gostoso. Vai nessa que hoje todo mundo fala assim: estou debaixo da graça. Não é mais o tempo da lei. Está se enganando. Quando era no tempo da lei, era por 30 horas. Agora da graça, está só juntando, está só juntando. E aí está lá o Paulão. Ela vão ter, estou usando a minha pessoa, fazendo o que eu quero. Ninguém tem nada com isso.
Ninguém está vendo, foi falado hoje aqui pelo pastor Noé, agora de pouco, né? Davi estava onde? Na varanda. Ele viu o quê? Se banhando, tomando banho. Os olhos estalando para fora. Nossa! É essa aí, tchutchuca. A transcendência. Aí. E pior que o bicho foi danado, hein? Mandou até matar o marido da mulher. E assim tá. Quantas famílias destruídas. Você sabia que essa lei aqui do fluxo de sangue vem também lá de Davi? Lá de trás? Quando acho que Joabe matou Abner. Ele sentiu tanto, que ele não procurou vingança de matar Joabe, mas ele lançou uma maldição sobre a família dele. De lá para cá tem acontecido tudo isso aí. Agora só não sei se a mulher com fluxo de sangue fazia parte daquele tempo, mas a doença acabou. É assim. Então nós temos que estar pela palavra. Conhecer a verdade, foi falado antes que a verdade o quê? Hoje libertará, né? Mas na casa de Deus, todo mundo é bonitinho. Essa cara de coitado. É forte. Jesus, Dessa forma. como era bonzinho, como era boazinha. Fala, Senhor. Me engana que eu gosto. Glória a Deus. Não, estou debaixo da graça. Olha Deus falando aí, ó. Glória a Deus. Um dia nós vamos ser cobrados. Nós temos que acertar a conta com Deus. Estando ainda ele falando, veio alguém da casa de Jairo e disse: Jairo, não enfada mais o mestre, a tua filha está morta. Qual foi a resposta de Jesus? Não temas, crê somente. Olha que coisa bonita. A nossa fé, eu sempre digo que ela é associada de dúvida. Foi que falado aqui, acreditamos aqui. Dentro, quando chega lá fora, se perguntar para nós o que foi pregado ontem, capaz de esquecer esse ano. Alguém estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem? E não tinha ninguém não. Nossa, só estava aqui? Onde foi pregado? Hã? Ó, os meninos da casa aí estão ligeiro, hein? Ih, está dando um banho de nós, hein? Eu também perguntei porque eu não sabia. Eu sabia sim, mas é isso. Jairo, não temas, crê somente. E não permitiu que o seguisse, a não ser Pedro, João e Tiago. E quando chegou na casa, aquele alvoroço, e Jesus disse: por que alvoroçais? A menina está morta, mas dorme. Riam-se dele, zombaram de Jesus. Quando chegou na casa, entrou somente os que estavam com ele, o pai e a mãe da menina. A menina estava lá deitadinha, dormindo. Por quê? Para Jesus, o sono é a morte é um sono. Ele diz: Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, eu te digo, levanta. Ela abriu os olhos e começou a andar para a glória desse Deus Todo-Poderoso. Que coisa bonita, que coisa linda, sabe? De ver. Eu nunca vi. Mas se um dia Deus me der esperança de ver uma pessoa sendo ressuscitada, é de abalar. Mas por quê? Jesus, aleluia, Ele é o dono da vida. Ele sabe como tem que fazer. Dessa forma. Não é impossível para Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria o quê? Coisas demasiadamente difíceis para mim? Não há problema que Deus o que não possa resolver. Não há problema que Deus o que não possa dar solução. Aleluia. Pegou a menina, pegou a mão da menina e ela começou a andar. E Deus, Jesus ordenou que desse para ela o que de comer. Não foi assim? Marta e Maria? Oh, Jesus! Já é de 4 dias, cheira mal.
Marta 11:20 diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Lázaro sai para fora. Ele ressuscitou, viveu ainda além dos dias de Senhor Jesus Cristo. Você acha que Deus não tem capacidade de curar a mim, a você, a igreja? É que nós não estamos na mesma sintonia, não. Mas se estiver ligado na videira, como a Bíblia nos ensina, tudo vai dar certo para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Hoje viemos para a igreja como se fosse simpatizante. Ah, não tem o que fazer, vamos para a igreja. Não, vem para a igreja para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia. E aí nós vamos ver o milagre realmente acontecer. Se não tem acontecido, não coloque a culpa em Deus, não. A culpa é minha, a culpa é sua. Mas Deus, você continua sendo o mesmo ontem, hoje será eternamente. Invoca no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu que me glorificarás. Maravilha, não? Já parou para pensar? Tanto tempo, Jesus ia de caminho para curar a filha de Jairo, mas no meio do caminho ele curou aquela mulher. E Ele quer derramar na tua graça nesta noite. O que é que você está precisando? O que é que você está necessitando? Deus, aleluia, Ele está aqui e quer fazer milagre na minha e na tua vida, para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temas, creia somente, aleluia. Confia no Senhor. O Salmo Davi diz, aleluia: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o que? Os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas o que permanece para sempre. É confiar. Continuar confiando, seguindo nesse caminho, sempre pedindo: Deus me ajuda, me fortalece, manifesta a sua graça, dá-me força, Senhor, para que eu não venha desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas somente olhar para ti, que é o autor e consumador de nossas fé. Amém? Por isso que Paulo diz: nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força que do seu poder. Aleluia. Está difícil? Tá. Tem luta? Temos. Mas a Bíblia diz que nós estamos encerrando. Exulta o céu, alegra-te a terra, rompei em cântico, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. O povo de Sião, por experimentar grande sofrimento, ele sentiu que abandonado por Deus. Mas eu sempre falo isso: a resposta de Deus, ela é garantia divina por todo aquele que passar por um período de dificuldade. Diz a palavra de Deus que pode uma mulher esquecer do filho que cria, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse se esquecer, disse Deus: eu todavia nunca me esquecerei de vós. Eis que na palma da minha mão tenho gravado os muros, estão perante mim perpetuamente, para sempre. Ele sabe o que você está precisando, o que eu estou precisando, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Somos forjados no calor da fé, capacitados à vontade, vem as lutas, mas você nunca vai estar sozinho. O seu irmão, teu pai, tua esposa, teus filhos podem te abandonar, mas Deus, Ele nunca vai te abandonar. Acredite, querido, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Jesus, Ele atravessou a Galileia, desembarcou em Cafarnaum. Jairo foi ter com ele: Senhor, peço que vai até a minha casa, e põe as mãos sobre a minha filha, para que essa saia viva. Jesus estava aí, e foi construindo Jesus uma grande multidão. Entre essa multidão havia o quê? Essa mulher que sofria com 12 anos com fluxo de sangue. Havia padecido na mão de muitos médicos, pedindo o quê? Tudo quanto tinha, nada de haver proveito, indo de mal a pior. Não sei como que está a sua situação. Um diagnóstico médico? A gente passamos por isso. A porta do emprego está fechada? É um problema de ordem conjugal? Não está dando nada certo no lar? Não tem problema. Aleluia. Estão te ofendendo? Não tem problema. Glória a Deus. Está angustiado? Não tem problema. Glória a Deus.
passando por tudo isso aí. Imagina o psicológico dela. Talvez esperando só a morte chegar. A canjica que ela derramava por dia, quando tinha o fluxo, uma quantidade excessiva de sangue, estava amarela já. Já estava quase a pitar na curva. Mas quando veio Jesus, houve uma transformação. Aleluia. Com Deus, Ele cuida de mim, cuida de você e cuida de nós, de cada um de nós. Hoje é tudo da família. A sua família é abençoada para a glória desse Deus Todo-Poderoso. O outro culto que eu tive aqui foi tudo da família. Eu dizia que quando, aleluia, a arca da aliança entrou na casa de Obed-edom, houve uma transformação ali. Na casa de Jairo, era aquele momento de tristeza. Eles estavam angustiados, chorando. Mas quando chegou a presença de Jesus ali, o que houve? Ressuscitou a filha dele, houve só alegria para a glória de Deus Todo-Poderoso. Eu não sei como é que está a sua família, mas eu quero profetizar que ela está bem para a glória desse Deus Todo-Poderoso. Você não veio aqui em vão, não. Você veio aqui porque Deus está nesse lugar para derramar da tua graça e do seu poder. Confia, alegre o seu coração, deixa Deus derramar da tua graça e do seu poder. E você vai ver o que Deus vai continuar fazendo, o que Ele já tem feito para honrar a glória desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Digam graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, as palmas ao Senhor.